Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Nós acabamos de acordar e eu vou fazer um vlog hoje pra vocês. O Isaac já tá aqui esperando o tetezinho dele, que eu vou fazer agora. Não é pra encostar. Você já derrubou, não pode? Vou te falar, gente, 10 meses e eu percebo que a criança já sabe o que é não. E enquanto eu faço aqui as coisas que eu sempre faço todos os dias, eu quero contar pra vocês também como que foi a minha experiência de engravidar, como que eu descobri que eu tava grávida. Inclusive, eu descobri muito cedo. Com 7 dias eu já sabia que eu tava grávida, gente. Eu tinha parado de tomar anticoncepcional, então eu tava prestando muita atenção mesmo, sabe? No meu corpo, em todas as mudanças. Foi por isso que eu descobri que eu tava grávida tão cedo, com 7 dias apenas. E foi numa viagem, quando a gente estava lá na Tailândia, no aeroporto. Eu fui no banheiro fazer xixi. E aí, de repente, eu vi uma coisinha meio rosada na minha calcinha, assim, sabe? Não era sangue, não era menstruação, era só um corrimento meio rosado. E aí, na hora que eu vi aquilo, eu já liguei um alerta vermelho, porque eu já tinha, em outros momentos, estado paranoica mesmo, de que eu tava grávida e eu não estava. Então eu acabava pesquisando, tipo assim, quais os primeiros sintomas da gravidez. E eu já sabia uma coisa chamada anidação, que é quando fecunda, eu acho, o óvulo ali com o espermatozoide, acontece a fecundação. E geralmente, gente, é 7 dias após a relação. Eu estava nos Estados Unidos, eu tinha ido visitar minha família, e eu fui pra Indonésia, né, pra onde o Pedro estava. E foi certinho, assim. Do momento que eu vi aquilo na minha calcinha, eu contei 7 dias antes, que tinha sido a nossa primeira relação, quando eu cheguei na Indonésia. E já em seguida nós fomos viajar, porque ele pegou alguns dias de férias, então a gente já foi viajar. E assim, bateu tudo perfeitamente. Tipo, nós nos reencontramos. 7 dias depois, estava eu lá no banheiro do aeroporto, vendo isso na minha calcinha. Então fica a dica aí pra vocês, viu? Se vocês virem alguma coisa ali e não esteja, né, no período menstrual, porque eu não tava pra menstruar. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu acho que eu conheço o que é isso aqui. E aí, gente, eu saí do banheiro e fui direto falar pro Pedro, olha, eu vi uma coisa estranha aqui. Eu acho... Acabou? Nunca mais? Bom dia, pessoal. Bom dia. Quem que é aquele bebê ali tão lindo, tão amado? Tem mais um tetezinho aqui ainda. Toma o restinho. E aí eu falei pra ele, eu acho que eu engravidei. Aí ele, não, você sempre acha isso, não sei o quê. Eu falei, eu vi uma coisa estranha aqui, eu acho. E foi batata, gente. Depois daqueles 7 dias, eu dei uma desencanada. Eu pensei, sim, tipo, deve ser coisa da minha cabeça, ele deve estar certo. Mas no final não tava. A gente tava lá em viagem, o primeiro sintoma que eu senti, assim, de verdade, o primeiro, que eu não desconfiei que poderia ser gravidez, foi um sono absurdo. Tipo assim, quem que tá numa viagem e precisa dormir antes da janta? Eu. Teve uma noite que a gente tava em Phuket, lá na Tailândia, e a gente ia sair jantar. Mas eu tava com um cansaço tão grande, mas tão grande. Sério, eu não sei como que eu não percebi que era um sintoma, porque normalmente eu não tenho isso, sabe? Tipo assim, um cansaço de me render. Eu me rendi. Eu falei, por favor, eu preciso dormir 1 hora antes de jantar. E eu tive que dormir 1 hora antes de jantar. E dormi, assim, profundamente. Aí eu acordei, assim, até não entendendo por que eu tava daquele jeito. Fomos jantar e esse foi o primeiro sintoma. Eu vou ir fazendo meu café da manhã e vou conversando com vocês, tá? A gente subiu um vulcão, tipo, andando mesmo, escalando. E até eu chegar no vulcão tinha uma caminhada. E naquela caminhada eu já queria desistir, porque eu tava muito cansada. Eu tava me sentindo ofegante, eu tava com cansaço físico que não era meu, de uma pessoa que faz exercício físico. Observação, gente, eu achei bacon aqui. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca mais tinha comido bacon. E eu amo bacon. Só que aqui é um país muçulmano, então eles não comem carne de porco. Mas eu achei. Um dia eu entrei no mercado por acaso e eu achei bacon. Vou até deixar a foto aqui pra vocês, que é um ponto turístico, assim, muito conhecido. Só que, realmente, ele é radical, sabe? Pra você descer até a praia, você tem que passar por um caminho muito difícil. E eu fui fazer essa trilha, gente, grávida. E eu não desmaiei quando eu tava subindo, porque pra descer foi difícil, mas não tanto. Mas pra subir, o sol tava de rachar e era tipo... Gente, é um precipício íngreme mesmo, sabe?
Aí você vai, tipo, contornando. Eu não vou saber explicar direito, mas eu vou colocar as fotos aqui pra vocês entenderem. Quando eu tava subindo a minha vista, assim, simplesmente começou a ficar toda preta. Eu resolvi comprar um teste. Só que quando eu fiz o teste, eu tava ali, sei lá, uns 10 dias grávida, talvez. Tava muito no início. O meu teste, ele saiu... Eu vou deixar a foto aqui do teste pra vocês verem. Se um dia sair o seu também assim, já se prepara, viu? O segundo tracinho saiu muito claro, mas muito claro. Aí eu mandei pra minha irmã, porque ela é macaca velha, né? Teve 3 filhos. Mandei a foto. Então ela foi a primeira pessoa que soube que eu tava grávida. Porque eu queria ter certeza. Se eu tivesse grávida mesmo, eu queria fazer uma surpresa pro Pedro, que foi o que eu fiz. Então, ele não foi o primeiro que eu, tipo... Na verdade, foi, né? Lá no aeroporto eu falei, eu acho que eu engravidei. Ele não acreditou, então... Aí foi escolha dele. Mas aí eu mandei foto pra minha irmã e falei assim... Guria, né? E a menstruação não tinha atrasado nada ainda, gente. Pra vocês verem como eu descobri cedo. Eu falei assim, ó, fiz um teste aqui, porque saiu um negócio aqui na minha calcinha. E... Só que eu acho que não, porque o segundo tracinho ali tá muito claro. Aí ela falou, parabéns, você tá grávida. Eu voltei titia, ficou super feliz e eu nem entendendo ainda o que estava acontecendo, porque, gente, tava muito clarinho o outro. Você tinha que baixar o brilho, assim, da tela do celular. Sabe quando você baixa o brilho pra câmera filmar bem escuro, pra poder ver o segundo traço? Porque se eu tirasse com a câmera normal, assim, com o brilho normal, não dava pra ver. Mas tinha uma leve sujeirinha ali. E é isso que eu quero deixar o alerta pra vocês. Se você fizer um teste de gravidez e sair um segundo tracinho ali, por mais claro que seja, você tá grávida. Só tem que esperar um pouquinho mais e fazer de novo o teste, porque os hormônios ali, né, da gravidez, HCG, eu acho, não vou falar bobeira, os hormônios da gravidez, eles vão aumentando com o tempo. Então, depois que você passar alguns dias, se você fizer de novo, esse traço vai vir bem escuro. Eu resolvi acreditar que eu tava grávida e eu fiz a surpresa pro Pedro. Sem ter certeza, já pensou se não tivesse? Eu fiz a surpresa. Eu queria muito contar pra ele na virada do ano. Tipo, meia-noite ali, meia-noite em ponto. E nós estávamos lá na Indonésia. Oi, mamãe tá fazendo nosso papá. A gente tinha ido passar o ano novo em Bali. E foi bem difícil, assim, eu consegui bolar uma surpresa, porque eu fico 24 horas do dia, né? Especialmente ali em viagem, passeando, que o Pedro tava de férias. Tipo, eu não tinha tempo pra sair sozinha, pensar em comprar alguma coisa pra fazer a surpresa. Aí, gente, ele foi surfar numa praia lá e pediu pra eu gravar. Vocês acreditam que nesses minutinhos dele, tipo, entrar na água, tá lá surfando, sei lá quanto tempo foi. Foi uns 10, 15 minutos, eu acho. Eu saí correndo pra uma banquinha que tinha ali, tipo, essas banquinhas, sabe? Pra turista mesmo. Pra comprar qualquer coisa de criança que fosse. Eu queria achar uma roupa de bebê mesmo, sabe? Só que eu não consegui achar, tipo, nessas banquinhas eu só achei roupa, tipo, pra criança bem pequenininha. Sei lá, 1 ano, 2 anos. Era uma camiseta maiorzinha, não era, tipo, uma peça pra bebê. Mas foi o que deu. E aí eu comprei aquela camisetinha que tava escrito Bali. E voltei lá pra praia correndo e continuei fingindo que eu tava filmando, né? Na verdade, eu tava filmando, só que quando ele saiu da água, ele perguntou, você pegou a primeira onda que eu consegui pegar? Você filmou? E eu, tipo assim, falei, não vi, eu te perdi no mar e tal. E, gente, ele ficou tão bravo comigo, porque a única onda que ele pegou foi a primeira. E foi a que eu, tipo, saí correndo
pra comprar a surpresa. Aí na hora que ele ficou bravo comigo, tipo assim, meu Deus, como que você não viu? Como que você não filmou? E não sei o quê. Eu até fiquei com vontade na hora de jogar tudo pro alto e falar pra ele contar a verdade, sabe? Porque eu tava tentando fazer uma surpresa e ele brigou comigo. Mas tudo bem, ele também não sabia. E aí, meia-noite, né, na virada do ano, eu fiz uma surpresa. Eu vou até deixar um pedacinho do vídeo aqui pra vocês verem. Então vamos lá, palavra do ano novo. Qual salmo será? 127. Palavra do ano novo, Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com os sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus quem cuida dos seus amados enquanto dorme. Volta aí, falei. É inútil... Desde o início? Não, isso É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus quem cuida dos seus amados enquanto dorme. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Nessa virada do ano. E que os filhos são presente do Senhor, né? E esse aqui é um presentinho. Um Baby Bali. Direto de Bali. Pra você. Glória a Deus. Uma herança do Senhor. Ai, glória a Deus. Vai ver na hora que você... Você imaginou? Quando eu vi isso, falei... Será? Ela tá filmando? Meu Deus. Eu nem tô acreditando ainda. Hã? Eu nem tô acreditando ainda. Mas é verdade. Sério? Ai, glória a Deus. Você tá feliz, né? Aham. E aí ele me perguntou, você tem certeza? Aí eu falei, não. Aí ele, como assim você não tem certeza? Aí eu expliquei toda a história, falei que eu tinha feito um teste, o tracinho ainda tava muito claro e tal, mas que a minha irmã tinha falado que eu tava grávida. E eu acreditei na palavra dela. No dia 1º já ele quis que eu repetisse o teste pra ter certeza, pra não criar falsa esperança. E como já tinha passado, eu acho que uns 5 dias desde o dia que eu tinha feito o teste, sabe? Foi tempo suficiente pro hormônio realmente aumentar no meu corpo. E o segundo traço saiu assim, escuríssimo. Vou deixar aqui uma foto também pra vocês do segundo teste que eu fiz pra vocês verem como muda. Aí a gente começou a ligar com as pessoas e foi um choque, né? Foi um choque pra mim, foi um choque pra todo mundo. Conforme foi passando o tempo, assim, parece que a ficha não caía, sabe? A minha barriga, ela foi crescendo bem devagarzinho, assim. Eu fiz o acompanhamento da minha barriga crescendo, então acompanhei, tirei foto, gravei vídeo. Mas ela cresceu bem devagar, sabe? Ela foi realmente espichar ali, acho que com 5 meses, que comecei a aparentar mesmo estar grávida. E aí, quando ela começou a crescer, aí não teve limite. A minha barriga ficou gigante. Da manhã, ó, ovinhos mexidos com bacon. Esse pretinho aqui é a chia. E torradinho. E aqui tem bastante ovo, porque eu divido com o Isaac, viu? Eu vou dando pra ele também. Então a gente come junto. E, gente, eu deixei essa parte eu orando, não porque eu quero mostrar que eu oro,
mas porque eu quero incentivar vocês mesmo a sempre agradecerem, sabe, pela comida. A gente tem esse hábito aqui, eu sei que algumas famílias não têm, mas comer a comida é uma coisa tão sagrada, sabe? E às vezes a gente esquece, e a gente é tão privilegiado, sabe? Se você tem comida em todas as refeições, você é tão privilegiado. Então eu queria deixar um incentivo mesmo, sabe? Orem e agradeçam sempre pelo que vocês vão comer. Porque de verdade, você ter o que comer é um privilégio, é uma bênção de Deus e a gente precisa ser grato sempre. Essa é a minha hora preferida do dia. Acordar, fazer meu café da manhã e comer é a hora que eu mais gosto, assim. É um momento especial. Tá. Ovinho. Outra coisa interessante que eu queria contar pra vocês é que a gente não soube do sexo, né, do bebê, porque a gente fez chá revelação. Mas a gente tava na Indonésia, isso era, tipo, começo do ano de 2024, 2024. E a gente ia pro Brasil só em maio, ou seja, gente, eu cheguei no Brasil com 5 para 6 meses e foi só nesse momento que eu soube o sexo do bebê. Porque lá na Indonésia eu pedi pro médico não contar, porque a gente ia fazer chá revelação. Então, assim, pra mim foi uma prova de ansiedade mesmo, sabe? Não saber o que era o bebê. E eu jurava que era uma menina. Gente, eu nunca mais acredito, assim, na minha certeza da minha intuição. Eu jurava que era uma menina. Eu tinha escolhido o nome Madalena primeiro. Depois eu mudei pra Hannah. E eu jurava ser uma menina. Até que eu tive um sonho. E, inclusive, foi esse sonho que surgiu o nome do Isaac, sabe? Esse nome apareceu nesse sonho. Come, papazinho. No sonho, gente, eu tava, tipo, no hospital. Praticamente parindo já. No sonho, eu tava no hospital. E eu, tipo, dei a luz, sabe? O bebê nasceu. E aí, as enfermeiras já vieram, pegaram ele de mim e falaram assim, tem que registrar, tem que colocar o nome de Isaac. E aí eu, aleatório, assim, tipo, quem escolheu esse nome? Eu não escolhi esse nome, da onde surgiu esse nome? E eu acordei. Eu e o Pedro, a gente não tava entrando em acordo. Qual seria o nome? A gente só tinha entrado em acordo se fosse mulher. Nome masculino, gente, nem vinha na minha mente, porque eu jurava que eu ia ter uma menina. Então eu não fazia ideia. Só que os nomes que o Pedro trazia, eu não gostava. A gente não tava entrando em acordo, sabe? E aí quando eu acordei e contei pra ele o sonho, a gente nunca tinha pensado em Isaac. Tipo, não passou na nossa cabeça Isaac. Passou vários outros nomes bíblicos, mas não passou Isaac. E aí ele falou, eu gostei. Eu gosto de Isaac. E aí eu parei e pensei, eu também gosto de Isaac. Aí ele ainda tava meio assim, tipo, eu gostei, mas ele queria muito Noah. Calma, filha, mamãe dá. Não, mamãe dá. Mamãe dá. Não? Ó, papá. Tó. E eu não tava muito querendo Noah, pra ser sincera. Aí a gente quase colocou Samuel também. Ele queria Pedro. Aparecendo aqui. Oi, pessoal! Eu só não mostro muito ele aqui porque ele tá só de fraldinha. Achei que a gente já tinha entrado em acordo em Isaac, porque ele gostou, eu gostei. Mas um belo dia, ele veio e falou assim, eu não sei ainda se é Isaac, eu não sinto que é Isaac e tal. E a gente tava lendo a Bíblia, e a gente chegou num versículo lá, acho que era em Atos dos Apóstolos, que fala que eles tiraram sortes para escolher qual seria o outro apóstolo que iria substituir Judas. E eles tiraram sortes, tipo, literalmente, sabe? Você escolher baseado na sorte. E aí ele falou, vamos fazer? Aí eu falei, tá, mas ó, o que sair aqui é o que vai ser. O que sair aqui é o que Deus quer. E aí a gente escreveu 3 nomes diferentes.
Noah, Samuel e Isaac. E literalmente tiramos a sorte. E o nome que saiu foi Isaac. Então, era certeza que esse era o nome que Deus queria pro Isaac. Porque eu tive esse sonho. Eu não tinha pensado em Isaac. E depois a gente fez a confirmação tirando sorte e saiu Isaac de novo. Então, pessoal, eu sei que quando a gente tá assistindo um vídeo e a gente tá gostando, a gente fica entretido e acaba esquecendo isso. Mas eu queria muito pedir a sua colaboração. Se você tá gostando desse vídeo, desse formato bem íntimo, de bate-papo mesmo, como eu estivesse sentada tomando um café com uma amiga, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato de vídeo, como se a gente estivesse aqui, ó, sentada uma na frente da outra, batendo um papo, como eu faria com uma amiga, tomando meu cafezinho e contando como que foi que eu descobri que eu tava grávida. Se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo, que eu vou fazer mais vídeos assim, não vou ficar presa só naquele formato, sabe? Perfeito. Quero vídeos assim mais naturais, mesmo que às vezes fique um pouco bagunça, a luz não tá tão boa. Algo realmente do dia a dia, algo que eu esteja fazendo no momento. Formatos de vídeos mais leves também, sabe? Não significa que eu não vá fazer outros formatos, mas se você gostou desse formato aqui, comenta aqui embaixo e me fala isso pra eu fazer mais vezes pra vocês. E não esquece de deixar o seu like, porque se você não deixa like, o YouTube pensa assim, essa pessoa assistiu o vídeo e não gostou. Então o vídeo não é bom. Então você precisa deixar o seu like. Eu sei que a gente esquece, eu também esqueço de deixar, mas não custa. É 1 segundo, você clicou, você já me ajudou. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de ouvir a minha história, como eu fiquei grávida, como eu descobri. Se você quer saber também como foi meu parto, qual foi minha via de parto, como foi meu pós-parto, comenta aqui embaixo para eu saber e fazer também esse vídeo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!